Amigos, mais uma vez continuaremos falando sobre a mediunidade, só que dessa vez nós vamos falar a respeito dos nossos animaizinhos, que tanto amamos, que tanto queremos bem. A mediunidade entre os animais. Posso dizer antes que não é porque eu estou falando sobre os animais que vai ser terminada essa parte, né, da mediunidade das pessoas em geral, porque voltaremos nesse assunto, não só nesse assunto, como será falado das mediunidades principais, o que acontece e por que acontece. Por enquanto veremos então da mediunidade entre os animais. Pergunta: os animais podem ser médiuns? Muitas vezes se colocou essa pergunta e certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que pôde, sobretudo, abonar essa opinião foram sinais notáveis de inteligência de certos pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de carta as que podem dar a resposta exata a uma questão proposta. Observamos essa experiência com cuidado todo particular, e o que mais admiramos foi a arte que foi necessário desdobrar para a instrução desses pássaros. Não se lhes pode, sem dúvida, recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas seria preciso convir que, em certas circunstâncias, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se acabar de fazer o que eles fazem. Seria preciso mesmo para certas experiências lhes pôr um dom de segunda vista superior às dos sonâmbulos mais clarividentes. Com efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que ela está sujeita a frequentes intermitências, ao passo que entre esses pássaros ela seria permanente e funcionaria no momento próprio, com uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhe faltaria. A maioria das experiências que vimos foram de naturezas daquelas que fazem os prestidigitadores e não puderam nos deixar dúvidas sobre o emprego de alguns dos seus meios, principalmente o das cartas forçadas. A parte de prestidigitação consiste em dissimular esses meios sem que o efeito não teria encanto. O fenômeno mesmo, reduzido a essa proporção, não é menos interessante e lhes resta sempre para admirar o talento do instrutor, também como a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior dado que o pássaro não agisse, senão em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levar este a fazer coisas que superam o limite do possível para a inteligência humana está provado só por isso o emprego de um procedimento secreto. E há, aliás, um fato constante, e é que esses pássaros não chegam a esse grau de habilidade, senão ao fim de um certo tempo, e com a ajuda de sons
particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência fizesse sozinha os encargos. Não é mais extraordinário dirigi-los para tirar as cartas do que habituá-los a repetirem músicas ou palavras. Ocorreu mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse de longa duração. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse gênero, nela não vimos senão uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando a ignorância das condições mais essenciais dessa faculdade. Bom, seja como for, em relação às experiências acima, a questão principal não ficou menos intacta em relação a um outro ponto de vista, porque do mesmo modo que a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir, a imitação da mediunidade por meio de passos não provou nada quanto à possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre outros animais, para servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico supor que um ser vivo, dotado de uma certa dose de inteligência, seja mais apropriado para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Não obstante, é o que não ocorre. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dado por um espírito da qual se podem apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação que deu do papel do médium nas comunicações e que reproduzimos acima. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar a esse respeito na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Então, vamos ver o que ele falou. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode ou mais pode ou menos, que nós podemos medianimizar os pássaros e outros animais, e deles nos servimos em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica pura e simples, um sofisma. Vós, animais, disse ele, a matéria inerte, quer dizer uma mesa, uma cadeira, um piano, deveis animar a matéria já animada, e notadamente os pássaros. Pois bem, o estado normal do espiritismo, isso não se passa, isso não pode ser. Primeiro, convenhamos bem acerca de nossos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que esses possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas e nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio que estou seguro, é admitido por todos os espíritas, é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? É preciso vos repetir sem cessar. Pois bem, eu vos repetirei ainda
Mais uma vez, vosso perispírito e o nosso são hauridos no mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos encarnados, nos colocarmos muito pronta e muito facilmente em relação. Enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da essência mesmo da sua individualidade, é uma afinidade especial, e ao mesmo tempo uma força de expansão particular que anula nele toda refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médios. Os homens são sempre levados a tudo exagerar. E não fato. E não falo aqui dos materialistas. Recusam uma alma aos animais, e outros lhe querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer assim confundir o perfectível como o imperfectível? Não, não, estejais convencidos, o fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Não é essa a condição essencial da perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem único, perfectível em si mesmo e, em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou amigo e o comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal. Ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o cão, e aquele que dentre eles que é o melhor adestrado é sempre adestrado por um mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre o seu abrigo sobre as águas, nas mesmas proporções, e segundo uma regra invariável, os roxinóis, as andorinhas, não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que os seus pais fizeram. O ninho de pardais antes do dilúvio, como o ninho de pardais na época moderna, é sempre o ninho de pardais, edificado nas mesmas condições, com o mesmo sistema que eles já faziam de outras gerações, recolhidos na primavera, na época dos acasalamentos. As abelhas, as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. De outro lado, se procurais as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de pele se sucederam a tecidos de ouro. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Desse progresso constante, invencível, irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido de outras espécies animadas, concluí comigo que se esses princípios existem comuns aos que vivem e aos que se movem sobre a terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que só vós, espíritos encarnados, estáis
submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos secundar. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudar precisariam compreender, e proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Costuma-se dizer que os espíritos medianizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras, mesas, mas medianimizam não, porque mais uma vez, em sem médium, nenhum desses fenômenos pode se produzir. O que há de extraordinário em que, com a ajuda de um ou vários médios, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão da sua passividade e da sua inércia, é apropriada para sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir? Para isso, temos necessidade de médios. É positivo, mas não é necessário que o médio esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornece com seu desconhecimento e fora da sua presença, sobretudo nos fatos da tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que os mais sutis, e os mais imponderáveis dos vossos gases se unem, se casam, se combinam com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e do qual a propriedade de expansão, de penetrabilidade é inacessível para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós. Vos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los em quartos desabitados. E assim, como o tempo é pouco, vou parando por aqui, continuando sobre essa questão, né, da mediunidade. E então espero que em outra ocasião nós possamos ainda, porque vai ser falado mais vezes, então assim a gente, quem sabe, a gente entra num conhecimento e fica então entendendo o que acontece na realidade.